Quais verdades sombrias se escondem por trás dos sorrisos deslumbrantes dos ícones mais amados do cinema? Enquanto os fãs veneram esses deuses e deusas da tela prateada, segredos familiares chocantes fermentavam a portas fechadas. Esta noite, levantamos a cortina de veludo da era dourada de Hollywood para revelar os surpreendentes esqueletos familiares que moldaram suas estrelas favoritas. Charlie Chaplin, o adorável vagabundo, escondia traumas de infância que fariam até seus filmes mais tristes parecerem alegres em comparação. Antes de se tornar a primeira superestrela global do cinema, o jovem Charlie e seu irmão Sidney sobreviveram a uma infância dickensiana depois que sua mãe, Hannah, foi internada no asilo Ken Hill quando Charlie tinha apenas 14 anos. Os críticos frequentemente se perguntavam como Chaplin conseguia misturar tão magistralmente comédia com um pathos comovente. A resposta estava naqueles anos formativos de pobreza absoluta e abandono. Após a internação de Hannah, Chaplin e seu irmão foram enviados para Lambeth Workhouse, uma instituição vitoriana para os desamparados de Londres que deixou cicatrizes psicológicas permanentes. Os irmãos foram eventualmente separados, com Charlie sendo transferido entre orfanatos e lares temporários. Essas separações traumáticas na infância alimentaram os temas de abandono presentes em clássicos como O Garoto, onde o vagabundo luta desesperadamente para manter uma criança órfã. Os departamentos de publicidade dos estúdios trabalhavam horas extras para enterrar essas origens desagradáveis, criando narrativas saudáveis mais adequadas a uma lenda de Hollywood. O próprio Chaplin raramente falava publicamente sobre a doença mental de sua mãe, embora a apoiasse financeiramente até sua morte em 1928. A insanidade da minha mãe foi a maior tragédia da minha vida, confidenciou ao amigo próximo Douglas Fairbanks. Mas isso me deu uma compreensão do sofrimento humano que eu nunca poderia ter aprendido de outra forma. Joan Crawford. Antes de se tornar a rainha impecavelmente elegante da MGM, a jovem Lucille Lesueur enfrentou horrores que fazem Mommie Dearest parecer brando em comparação. A principal garota glamurosa de Hollywood passou sua infância em uma pobreza esmagadora, com uma mãe que supostamente a empurrava para relacionamentos sexuais com homens para ganho financeiro, quando ela era apenas uma adolescente. Essas experiências traumáticas iniciais moldaram a notória obsessão de Crawford por limpeza e controle. Ex-funcionários domésticos relataram que Crawford esfregava as mãos até sangrarem e insistia em capas de plástico para os móveis, respostas psicológicas ao trauma infantil que a acompanharam por toda a vida. Os solucionadores de problemas do estúdio na MGM trabalharam horas extras criando uma história de fundo sanitizada, alegando que a jovem Joan frequentou escolas prestigiosas e veio de circunstâncias reduzidas em vez de pobreza extrema e exploração. A realidade brutal da infância de Crawford ajuda a explicar seus relacionamentos complexos e frequentemente problemáticos com seus próprios filhos adotivos. O diretor George Cukor, que trabalhou com Crawford em vários filmes, certa vez comentou: Joan se construiu a partir do nada, e o medo de voltar ao nada nunca a deixou. Quando a filha de Crawford, Christina, publicou Mommie Dearest, revelando o comportamento abusivo de Joan como mãe, poucos no setor ficaram surpresos. O ciclo de abuso tragicamente continuou. A famosa frase de Crawford, em alma, em suplício, ganha um novo significado arrepiante conhecendo sua história. Nunca menti para você, nunca te enganei, nunca te abandonei quando você precisou de mim. Cary Grant. O mais encantador protagonista de Hollywood, conhecido por sua sofisticação elegante, estava secretamente envolvido em terapia psicodélica experimental para tratar feridas profundas da infância. A partir de 1958, Grant participou de mais de 100 sessões de terapia supervisionada com LSD, tentando desesperadamente processar o trauma de abandono que o assombrava desde a infância. A verdade por trás da fachada perfeitamente polida de Grant era devastadora. Aos 9 anos, ele voltou da escola para descobrir que sua mãe havia desaparecido. Seu pai alcoólatra disse ao jovem Archie Leach, nome de nascimento de Grant, que sua mãe tinha ido de férias. Na realidade, ela havia sido internada em uma instituição mental. Grant só descobriu que ela estava viva quando tinha 31 anos, encontrando-a ainda internada em Bristol, na Inglaterra, um segredo de família que destruiu sua percepção da realidade. Durante suas sessões terapêuticas com LSD, Grant confrontou essas feridas de infância, afirmando mais tarde: aprendi a aceitar que minha mãe não me abandonou por vontade própria. Seu terapeuta relatou que Grant chorava incontrolavelmente durante as sessões ao processar sua infância. Enquanto os departamentos de publicidade apresentavam Grant como o epítome do charme sofisticado, a portas fechadas, ele estava desesperadamente tentando se curar. O diretor Leo McCarey comentou uma vez: a leveza de Cary na tela foi sua maior atuação. Ele estava realmente lutando contra demônios que a maioria das pessoas não conseguia imaginar. Essa existência dividida, o ídolo elegante das telas versus a criança traumatizada interior, permaneceu como a contradição mais cuidadosamente guardada de Hollywood.
Judy Garland, a amada estrela que deu vida a Dorothy em O Mágico de Oz, foi alimentada com anfetaminas e barbitúricos pela própria mãe, muito antes dos estúdios MGM continuarem a prática. Ethel Gum, uma típica mãe de palco obcecada em levar sua filha ao estrelato, começou a dar pílulas à jovem Frances, nome de nascimento de Judy, para controlar sua energia e peso quando ela tinha apenas 10 anos de idade, criando o vício que eventualmente tiraria a vida de Garland. Essa traição parental estabeleceu padrões que definiriam a existência trágica de Garland. Executivos do estúdio e médicos simplesmente continuaram o que sua mãe havia começado, mantendo a adolescente em um regime rigoroso de estimulantes para filmagens e sedativos para dormir. Aos 15 anos, Garland já era dependente das substâncias que a assombrariam por toda a sua vida. Os departamentos de publicidade da MGM retratavam Ethel como uma mãe dedicada, apoiando sua talentosa filha, enquanto a realidade era bem mais sombria. O diretor Vincente Minnelli, que mais tarde se casou com Garland, supostamente confrontou Ethel sobre o vício de sua filha. "Você está me culpando por algo que os médicos do estúdio fazem com todas as garotas", ela teria respondido. Quando Garland deu à luz Lisa Minnelli, ela prometeu quebrar o ciclo, dizendo aos amigos: "Minha mãe me deu pílulas em vez de amor. Vou dar à minha filha todo o amor que nunca recebi." Apesar dessas intenções, o próprio vício de Garland tornou a paternidade estável quase impossível. Mickey Rooney, seu frequente coestrela, revelou mais tarde: Judy nunca teve uma infância. Primeiro sua mãe roubou, depois o estúdio. Clark Gable, o rei de Hollywood, guardava um segredo mortal que os solucionadores do estúdio enterraram tão profundamente que muitos historiadores de cinema ainda debatem se realmente aconteceu. Em 1933, enquanto a estrela de Gable estava em ascensão, ele supostamente atropelou e matou um pedestre enquanto dirigia sob a influência. A poderosa máquina de publicidade da MGM imediatamente entrou em ação, com o chefe do estúdio Louis B. Mayer, garantindo pessoalmente que o incidente nunca chegaria ao público. De acordo com relatos de insiders de Hollywood, Gable ficou devastado pelo acidente, mas foi convencido pelos executivos do estúdio de que revelar a verdade destruiria sua carreira e os meios de subsistência de centenas de funcionários da MGM. A vítima era supostamente um homem de meia idade cuja família recebeu um acordo financeiro substancial condicionado ao seu silêncio. Relatórios policiais desapareceram misteriosamente e testemunhas de repente mudaram suas histórias. Esta tragédia enterrada moldou o comportamento notoriamente imprudente de Gable fora das telas, com o ator se envolvendo em atividades cada vez mais perigosas, como voar em missões de combate durante a Segunda Guerra Mundial. Seu amigo próximo, Carol Lombard, teria confrontado-o sobre seus padrões autodestrutivos antes de sua própria morte trágica em um acidente de avião. "Clark carrega culpa como outros homens carregam carteiras", observou uma vez o diretor John Ford. "Sempre está com ele, pesando sobre ele." Quando Gable filmou sua famosa cena, "Francamente, minha querida, eu não dou a mínima", em E o Vento Levou, a coestrela Vivien Leigh mais tarde afirmou que seu distanciamento emocional não era atuação. Era a armadura emocional praticada de um homem guardando um segredo insuportável. Marilyn Monroe, a loira mais icônica da América, quase foi assassinada em seu berço por sua mãe mentalmente doente. Gladys Pearl Baker, diagnosticada com esquizofrenia paranoide, tentou sufocar a jovem Norma Jean com um travesseiro durante um de seus episódios psicóticos. Este incidente horrível levou Marilyn ao sistema de acolhimento que definiu sua infância instável, alternando entre orfanatos e 11 diferentes lares adotivos, alguns onde ela sofreu abusos. As famosas inseguranças de Monroe e sua necessidade desesperada de aprovação derivam diretamente dessa criação caótica. Ela mantinha fotografias de Clark Gable na parede do quarto, fingindo que ele era seu pai, uma tentativa comovente de criar a estabilidade familiar que nunca experimentou. Os departamentos de publicidade do estúdio trabalharam horas extras para ocultar a mãe institucionalizada de Monroe e sua infância fragmentada, criando narrativas sobre ela ser uma órfã descoberta por acaso. O trauma psicológico da tentativa de assassinato por sua mãe assombrou Monroe ao longo de sua vida. Durante as filmagens de Quanto Mais Quente Melhor, o diretor Billy Wilder a encontrou chorando descontroladamente em seu camarim após receber uma carta da instituição psiquiátrica onde Gladys residia. "Como posso esperar me tornar uma pessoa completa quando minha própria mãe quis me destruir antes mesmo de eu ter a chance de viver?", ela perguntou ao seu psiquiatra. Esse trauma de infância contribuiu para as lutas de Monroe ao longo da vida com a saúde mental e sua relação complicada com seus próprios instintos maternos, com a estrela sofrendo múltiplos abortos espontâneos durante seus casamentos. James Dean, o ícone rebelde que definiu a cultura jovem nos anos 1950, carregava um segredo sombrio de infância que alimentava sua intensidade característica e tendências autodestrutivas. De acordo com vários biógrafos, um jovem James
James Dean foi abusado sexualmente pelo pastor local em Fairmount, Indiana, após a morte de sua mãe deixá-lo emocionalmente vulnerável. Esse trauma criou a persona ferida e raivosa que mais tarde o tornou um fenômeno cultural. Quando Dean tinha 9 anos, sua mãe morreu de câncer e seu pai, incapaz de cuidar dele, o enviou para viver com sua tia e tio. Foi durante este período de perda profunda que o líder religioso de confiança supostamente começou a manipular e abusar de Dean. A experiência deixou cicatrizes psicológicas profundas, criando a natureza paradoxal de Dean, que buscava desesperadamente conexão enquanto simultaneamente afastava as pessoas. O diretor Nicholas Ray, que trabalhou com Dean em Juventude Transviada, disse mais tarde: Jimmy tinha uma raiva dentro dele que ia além da atuação. Algo terrível aconteceu com aquele garoto. Esta percepção sobre o trauma de Dean ajuda-me a explicar sua performance magnética como adolescentes problemáticos tanto em Juventude Transviada quanto em Vidas Amargas, papéis onde sua dor pessoal se tornou uma catarse artística. A famosa citação de Dean, sonhe como se fosse viver para sempre, viva como se fosse morrer hoje, ganha um significado mais profundo, considerando suas experiências de infância e sua abordagem fatalista da vida. A ex-namorada, Ursula Andress, disse uma vez: James não estava atuando quando interpretava jovens problemáticos. Ele estava mostrando sua alma. Rita Hayworth, a deusa do amor mais glamurosa de Hollywood, foi abusada sexualmente por seu próprio pai, que mais tarde a explorou profissionalmente como artista infantil. Começando quando ela tinha apenas 12 anos, Eduardo Cancino forçou a jovem Margarita a se apresentar em cassinos de cidades fronteiriças, vestir-se de forma provocante para parecer mais velha e, supostamente, ofereceu seus serviços sexuais a homens poderosos que poderiam avançar sua carreira. Essa exploração horrível criou a dissociação profunda que caracterizou toda a carreira de Hayworth. Os homens vão para a cama com Gilda, mas acordam comigo, disse ela famosamente, referindo-se ao seu papel mais icônico. Uma declaração que revela sua separação psicológica de sua imagem pública sexualizada. Os departamentos de publicidade dos estúdios fabricaram completamente o passado de Hayworth, apagando sua herança mexicana e retratando seu pai como um dedicado instrutor de dança profissional em vez de um abusador explorador. O trauma de sua infância criou em Hayworth um padrão ao longo da vida de relacionamentos desastrosos com homens controladores, incluindo seu casamento com Orson Welles. O maquiador Robert Schiffer, que trabalhou com Hayworth por décadas, observou que ela tremia fisicamente antes de realizar números de dança sensuais, experimentando o que hoje seria reconhecido como respostas ao trauma. O diretor Charles Vidor observou: Rita dançava como alguém que estava em outro lugar em sua mente. O chefe da Columbia Pictures, Harry Cohn, que mantinha um controle notório sobre a carreira de Hayworth, supostamente sabia sobre o abuso que ela sofreu na infância, mas usava isso como alavanca para manipulá-la, ameaçando expor seu passado vergonhoso se ela recusasse certos papéis. Bela Lugosi. O homem que definiu Drácula para gerações viveu em uma pobreza tão desesperadora que foi forçado a vender sua icônica capa usada nas telas para pagar as contas do hospital pelo nascimento de seu filho. Enquanto o público assumia que a estrela de Drácula vivia em luxo gótico, Lugosi estava praticamente destituído em meados da década de 1940, preso em um vício em morfina e incapaz de encontrar trabalho significativo. A Universal Studios havia estereotipado Lugosi de tal forma que, quando seu filho nasceu em 1938, ele foi reduzido a penhorar sua famosa capa por uma fração de seu valor para cobrir despesas médicas. Esse desespero financeiro levou a papéis cada vez mais humilhantes, culminando em seu trabalho com o notoriamente terrível diretor Ed Wood. A publicidade do estúdio retratava Lugosi como misterioso e rico, vivendo em uma mansão cheia de morcegos e caixões, enquanto a realidade era um pequeno apartamento onde ele mal conseguia pagar o aluguel. A capa, que hoje valeria milhões como uma peça da história de Hollywood, foi vendida por aproximadamente $300 para cobrir a conta do hospital. O filho de Lugosi, Bela Jr., mais tarde recordou: Meu nascimento custou ao meu pai sua posse mais preciosa. Quando Lugosi morreu em 1956, ele foi enterrado com uma capa de Drácula diferente, doada por sua família, uma última indignidade para o ator que não podia se dar ao luxo de manter o traje autêntico que o tornou famoso. O diretor Roger Corman, que trabalhou brevemente com o envelhecido Lugosi, observou: o verdadeiro horror na vida de Bela não era Drácula. Estava sendo esquecido pela própria indústria que ajudou a construir. Ingrid Bergman. A estrela de Casablanca tornou-se tão odiada por ter um filho fora do casamento que foi formalmente denunciada no plenário do Senado dos Estados Unidos como apóstola da degradação de Hollywood. Quando Bergman ficou grávida do diretor Roberto Rossellini, enquanto ainda era casada com seu primeiro marido,
Marido. O escândalo atingiu níveis sem precedentes para uma estrela de cinema dos anos 1950. O senador Edwin Johnson, do Colorado, deu o passo extraordinário de introduzir uma denúncia formal no registro do Congresso, chamando Bergman de uma influência poderosa para o mal e propondo uma legislação que exigisse que os filmes indicassem se as estrelas eram seres humanos decentes. A reação foi tão severa que Bergman foi efetivamente exilada dos filmes americanos por 7 anos, com cinemas cancelando exibições de seus filmes e ex-fãs enviando milhares de cartas condenatórias. A hipocrisia era espantosa. Estrelas masculinas rotineiramente tinham casos extraconjugais sem consequências, mas a carreira de Bergman foi quase destruída. Sua filha, Isabella Rossellini, mais tarde refletiu: o maior crime da minha mãe foi se recusar a mentir sobre o meu nascimento. Quando Bergman finalmente voltou a Hollywood para filmar Anastasia, o diretor Anatoly Litvak observou: Ingrid se comporta como alguém que foi apedrejada publicamente. A experiência mudou fundamentalmente a relação de Bergman com a fama. Depois de ganhar seu segundo Oscar por Anastasia, ela ficou famosa por manter seu discurso de aceitação em apenas 2 palavras: obrigada. O jornalista Ed Murrow, que ajudou a reabilitar sua imagem, observou: Hollywood perdoou Ingrid não porque as atitudes mudaram, mas porque precisavam mais do talento dela do que de puni-la. Boris Karloff, o homem que aterrorizou o público como o monstro de Frankenstein, nasceu com uma condição debilitante na coluna que lhe causava dor excruciante por toda a vida. William Henry Pratt, o nome de nascimento de Karloff, veio ao mundo com uma deformidade espinhal severa que o deixou com uma perna mais curta que a outra e uma claudicação pronunciada que ele trabalhou incansavelmente para esconder ao longo de sua carreira. Essa deficiência física, na verdade, influenciou sua icônica interpretação do monstro. Karloff usou sua própria experiência de sofrimento físico para criar o andar cambaleante distintivo da criatura. A pesada fantasia de monstro, que pesava mais de 40 libras, exacerbava sua condição espinhal, causando tanta dor durante as filmagens que ele frequentemente precisava ser carregado para fora do set. No entanto, os materiais de publicidade descreviam Karloff como um inglês atlético, ocultando completamente sua deficiência. Entre as filmagens de Frankenstein, Karloff desabava em uma cadeira especialmente projetada para aliviar a pressão na coluna. O maquiador Jack Pierce, que criou o visual do monstro, lembrou: Boris nunca reclamou, mas eu podia ver a agonia em seus olhos. Apesar de sua condição, Karloff realizou a maioria de suas próprias acrobacias, incluindo carregar a atriz Mae Clarke por uma escada de moinho, cena que o deixou acamado por 3 dias depois. O diretor James Whale certa vez comentou: Boris entende o monstro porque ele sabe o que significa viver em um corpo que te causa dor. Essa conexão pessoal com o sofrimento físico imbuía o monstro com a humanidade e a compaixão que tornaram a interpretação de Karloff tão duradoura. Humphrey Bogart, o durão definitivo de Hollywood, carregava uma ferida de guerra secreta que danificou permanentemente seu rosto e criou seu famoso ceceio. Durante seu serviço na Primeira Guerra Mundial, Bogart sofreu uma lesão grave quando estilhaços se alojaram em seu lábio e danificaram um nervo, criando o padrão de fala distinto e a paralisia facial parcial, que mais tarde se tornaram sua marca registrada no cinema. Bogart estava transportando um prisioneiro militar quando seu navio foi atacado, resultando na lesão facial que definiria sua carreira. Em vez de revelar a verdadeira natureza de sua ferida, os departamentos de publicidade dos estúdios inventaram várias histórias, incluindo contos sobre acidentes na infância ou lesões de boxe. A realidade do serviço de guerra de Bogart e a deficiência resultante permaneceram amplamente ocultas ao longo de sua carreira. A lesão causava a Bogart dor constante e insegurança, especialmente durante cenas românticas. Lauren Bacall, sua esposa e co-estrela, revelou mais tarde que ele usava gotas anestésicas especiais antes das cenas de beijo para lidar com o desconforto. O diretor John Huston, que trabalhou com Bogart em Relíquia Macabra e Uma Aventura na África, observou: Bog transformou o que poderia ter sido uma lesão que acabaria com sua carreira em sua marca registrada. Essa é sua maior atuação. A ferida de guerra que os estúdios esconderam tornou-se a característica que o público mais associava à sua persona de durão. Como o próprio Bogart comentou uma vez a um jovem ator que estava considerando cirurgia estética: Garoto, são suas imperfeições que te tornam memorável. Sem as minhas, eu seria apenas mais um rosto bonito esquecido pela história. Mae West, o símbolo sexual original de Hollywood, manteve um casamento secreto com um homem 5 anos mais novo quando ela tinha apenas 17 anos, uma união que ela escondeu por décadas. Em 1911, a adolescente Mae casou-se com o artista de vaudeville Frank Wallace e logo o abandonou para seguir sua carreira no entretenimento, negando
O casamento existia mesmo depois de Wallace ter apresentado o certificado em 1935. A revelação do casamento adolescente de West ameaçou destruir a imagem cuidadosamente construída que ela havia criado como uma mulher independente e sexualmente liberada, que não respondia a nenhum homem. Os executivos da Paramount entraram em pânico quando Wallace ressurgiu no auge da fama de West, temendo que o escândalo prejudicasse seu apelo nas bilheterias. West inicialmente negou ter conhecido Wallace, depois afirmou que o casamento tinha sido uma breve manobra publicitária, antes de finalmente reconhecer a união e discretamente organizar um divórcio. Este capítulo oculto explica a resistência vitalícia de West a se casar novamente, apesar de inúmeros relacionamentos. Como ela famosamente disse, o casamento é uma grande instituição, mas ainda não estou pronta para uma instituição. A experiência de estar presa em um casamento indesejado na adolescência influenciou seus roteiros inovadores e seus infames trocadilhos sobre a autonomia sexual feminina. O diretor Lowell Sherman, que trabalhou com West em She Done Him Wrong, uma vez observou: May escreve sobre liberdade porque sabe o que significa ser possuída. A mulher que desafiou audaciosamente os tabus sexuais na tela havia experimentado sua própria forma de restrição em relacionamentos, alimentando sua abordagem revolucionária à libertação feminina em sua arte. Bette Davis, a feroz e independente rainha da Warner Bros., foi moldada pelo devastador abandono de seu pai, Harlow, que deixou a jovem Bette e sua mãe, Ruth, quase na miséria. Esse trauma de infância criou tanto a lendária determinação de Davis quanto seus notoriamente difíceis relacionamentos com homens ao longo de sua vida. Quando Harlow Davis saiu, Ruth foi forçada a se tornar fotógrafa para sustentar suas filhas, lutando financeiramente enquanto Harlow começava uma nova família que ele abertamente favorecia. Bette nunca esqueceu de ver sua mãe juntar centavos para comida, enquanto seu pai vivia confortavelmente do outro lado da cidade. Esta lição precoce de autossuficiência feminina alimentou as exigências sem precedentes de Davis por papéis de qualidade e compensação justa em uma indústria dominada por homens. Os departamentos de publicidade dos estúdios reescreveram completamente o passado de Davis, criando histórias fictícias sobre um pai que a apoiava e incentivava suas aspirações de atuar. A realidade era bem mais dura. Bette não se reconciliou com o pai até ele estar em seu leito de morte. E mesmo assim, o encontro foi breve e insatisfatório. O diretor William Wyler, que trabalhou com Davis em vários filmes, incluindo Jezebel, uma vez observou: Bette luta tanto, porque aprendeu cedo, que ninguém mais lutaria por ela. Este abandono moldou a abordagem de Davis à sua própria vida familiar, com a atriz enfrentando 4 casamentos e, às vezes, relacionamentos difíceis com seus próprios filhos. Os homens na minha vida podem ter mudado, Davis comentou uma vez, mas o padrão foi estabelecido pelo primeiro homem que me ensinou que eu não valia a pena ficar. Greta Garbo. A reclusa mais misteriosa do cinema desenvolveu sua famosa aversão à publicidade após ser explorada como modelo adolescente de loja de departamentos. Antes de se tornar o enigmático ícone de Hollywood, a jovem de 15 anos, Greta Gustafsson, foi supostamente coagida a posar para fotografias promocionais nuas por seu empregador, uma loja de departamentos sueca, onde ela modelava chapéus. Essa exploração criou o medo patológico de Garbo por câmeras e publicidade que definiu toda a sua carreira. Os executivos do estúdio ficaram perplexos com sua recusa em comparecer a estreias, dar entrevistas ou participar de atividades padrão de publicidade. A verdade de que as câmeras representavam uma violação profunda para a jovem de Estocolmo permaneceu oculta do público. Os departamentos de publicidade da MGM inventaram narrativas românticas sobre o recluso de Garbo, alegando que ela estava preservando seu mistério para a longevidade da carreira. O diretor Clarence Brown, que trabalhou com Garbo em vários filmes, revelou mais tarde: Greta não estava sendo difícil. Ela ficava traumatizada toda vez que um fotógrafo se aproximava dela. Sua famosa frase, "Quero ficar sozinha", não era uma jogada de publicidade, mas um pedido genuíno de alguém que associava câmeras à exploração. Quando as fotografias nuas ressurgiram na década de 1970, Garbo teria sofrido um colapso nervoso, recusando-se a sair de seu apartamento por meses. O historiador de cinema Kevin Brownlow observou toda a persona de Garbo, os olhos baixos, a relutância em se envolver, o afastamento físico, não era a atuação, era a resposta de alguém que foi profundamente violado e nunca se recuperou. Fred Astaire. Antes de Fred se tornar o dançarino mais elegante de Hollywood, ele se apresentou por décadas com sua irmã, Adele, cuja luta contra o alcoolismo acabou destruindo a parceria deles. Enquanto Fred alcançou a imortalidade na tela de prata com Ginger Rogers, sua irmã mais talentosa mergulhou na dependência e na obscuridade, uma tragédia familiar que o assombrou ao longo de sua celebrada carreira cinematográfica. Muitos críticos realmente consideravam Adele a artista mais naturalmente talentosa, com Fred servindo como seu parceiro confiável, em vez de ser a estrela. Quando o álcool começou a afetá-la,
Sua confiabilidade, o número de vaudeville dele sofreu, eventualmente forçando sua separação profissional quando Adele se casou com a nobreza britânica e se aposentou. Fred, devastado pela perda de sua irmã como parceira, inicialmente lutou para estabelecer uma identidade solo. Os departamentos de publicidade da RKO apagaram completamente Adele da narrativa profissional de Fred, criando a ficção de que ele sempre fora um artista solo descoberto para filmes. A realidade era muito mais complicada. Fred enviava regularmente parte de seus ganhos para apoiar Adele em casamentos fracassados e tratamentos de dependência. O diretor Mark Sandridge, que trabalhou com Astaire em vários filmes, certa vez observou: Fred dança com tanta precisão porque passou anos compensando por uma parceira que se tornava cada vez mais imprevisível. Apesar de alcançar mais fama do que sua irmã, Astaire manteve uma fotografia de sua última apresentação juntos em seu camarim ao longo de sua carreira. Quando perguntado sobre seu perfeccionismo, ele simplesmente afirmou: "Aprendi cedo que não se pode confiar em mais ninguém para fazer certo." Elizabeth Taylor. A beleza de olhos violetas de Hollywood cresceu vendo seu pai, Francis, abusar brutalmente de sua mãe, Sarah, criando o padrão de relacionamentos violentos que definiria a tumultuada vida romântica de Taylor. Este segredo de família permaneceu enterrado sob narrativas cuidadosamente elaboradas pelo estúdio sobre a infância idílica de Taylor e seus pais amorosos. O abuso na casa dos Taylor era tão severo que a jovem Elizabeth desenvolveu uma gagueira devido ao trauma de testemunhar a violência de seu pai. Os executivos da MGM estavam cientes da situação, mas colaboraram com a família para manter sua imagem pública saudável. Essa experiência de infância criou a relação complexa de Taylor com figuras masculinas de autoridade e seu padrão de passar rapidamente de um casamento para outro, buscando constantemente proteção e estabilidade. O diretor George Stevens, que trabalhou com Taylor em Um Lugar ao Sol, certa vez comentou: "Elizabeth tem profundezas de emoção que vêm de algum lugar muito escuro. Ela não interpreta a dor, ela a lembra. Esta percepção ajuda a explicar a extraordinária atuação de Taylor em Quem Tem Medo de Virginia Woolf." Seu amigo próximo, Roddy McDowell, revelou mais tarde: Elizabeth se casou tantas vezes porque ainda estava fugindo de sua casa de infância, procurando o que sua mãe nunca encontrou: segurança. Quando Taylor se tornou uma defensora vocal contra a violência doméstica em seus últimos anos, poucos entenderam que não era apenas ativismo de celebridade. Era uma missão pessoal nascida de um trauma infantil oculto, que moldou toda a sua vida. Spencer Tracy, o ator dramático mais respeitado de Hollywood, levava uma vida dupla elaborada, mantendo seu casamento católico, enquanto simultaneamente estabelecia uma segunda família com uma ex-atriz. Esse arranjo exigia uma compartimentalização e engano extraordinários, com Tracy se movendo entre sua residência oficial com a esposa Louise e sua casa não oficial com Loretta. A situação se tornou ainda mais complexa quando Tracy começou seu famoso relacionamento com Katharine Hepburn, gerenciando efetivamente 3 arranjos domésticos separados. Os departamentos de publicidade da MGM trabalharam horas extras para manter a imagem de Tracy como um homem de família dedicado, ocultando tanto sua segunda família quanto seu relacionamento com Hepburn. O pessoal de segurança do estúdio era regularmente destacado para garantir que as várias parceiras de Tracy nunca se encontrassem em eventos da indústria. O alcoolismo de Tracy estava diretamente ligado ao estresse de manter essas múltiplas vidas, com o ator frequentemente desaparecendo em bebedeiras de vários dias, quando a pressão se tornava intensa demais. O diretor George Cukor, que trabalhou com Tracy e Hepburn, uma vez observou: Spencer bebe não porque gosta, mas porque a sobriedade significa enfrentar o que ele criou. A culpa católica que impediu Tracy de se divorciar de sua esposa criou uma prisão psicológica que afetou sua saúde e contribuiu para sua morte prematura. O ator Pat O'Brien, um amigo de longa data, revelou mais tarde: Spencer estava vivendo 3 vidas diferentes. Não é de se admirar que seu coração tenha falhado. Estava sendo puxado em muitas direções. Vivian Leigh, a luminosa estrela de E o Vento Levou, suportou tratamentos devastadores de saúde mental que danificaram sua memória e habilidades cognitivas. O transtorno bipolar de Leigh, não diagnosticado até o final de sua vida, foi tratado com terapia eletroconvulsiva primitiva sem anestesia. Procedimentos traumáticos que seu marido, Laurence Olivier, autorizou em tentativas desesperadas de estabilizar sua condição. Os executivos do estúdio na MGM estavam cientes da condição de Leigh, mas conspiraram para mantê-la escondida, temendo que o estigma destruísse sua carreira. Durante as filmagens de Uma Rua Chamada Pecado, Leigh estava passando por episódios maníacos que o diretor Elia Kazan incorporou em sua performance como Blanche Dubois, um caso de doença mental real sendo explorada para a autenticidade artística.
Após episódios particularmente severos, Leigh passava por tratamentos de eletrochoque que a deixavam desorientada e incapaz de lembrar as falas. Olivier mais tarde escreveu de forma comovente sobre assistir aos tratamentos. O ar seria rasgado por um grito agudo e primal e Vivian desmaiaria. Eu a levaria para casa, onde ela não saberia quem eu era, por várias horas. Esses tratamentos primitivos causaram danos permanentes à memória, com Leigh frequentemente incapaz de se lembrar de produções inteiras em que havia atuado. A camareira dela em Ship of Fools lembrou-se de encontrar Leigh chorando porque não conseguia lembrar suas falas. Ela continuava dizendo, eles tiraram partes do meu cérebro. Foi devastador ver uma mente tão brilhante se deteriorar. A mulher que interpretou brilhantemente Scarlett O'Hara estava lutando uma batalha muito mais difícil fora das telas. Uma que acabou por levar tanto seu casamento quanto sua carreira. Marlene Dietrich, a importação europeia mais sofisticada de Hollywood, abrigava um segredo escandaloso sobre a concepção de seu único filho. De acordo com vários biógrafos, a filha de Dietrich, Maria, foi na verdade concebida durante um ménage à trois planejado envolvendo Marlene, seu marido Rudolf Sieber, e o amante de Dietrich na época, criando questões de paternidade ao longo da vida que nunca foram publicamente reconhecidas. Este arranjo exemplificava a abordagem revolucionária de Dietrich à sexualidade e aos relacionamentos. Enquanto mantinha seu casamento com Sieber por mais de 50 anos, ela teve inúmeros casos com homens e mulheres, muitas vezes com o conhecimento e a participação do marido. Os departamentos de publicidade da Paramount trabalharam horas extras para ocultar a sexualidade fluida de Dietrich e seu casamento não convencional, promovendo-a como uma sofisticada europeia exótica, mas tradicional. As circunstâncias complexas da concepção de Maria criaram uma relação difícil entre mãe e filha. O historiador de cinema Robert Osborne observou: Maria cresceu em um lar onde as fronteiras tradicionais simplesmente não existiam, criando tanto uma liberdade notável quanto uma confusão profunda. O diretor Joseph von Sternberg, que trabalhou de perto com Dietrich em 7 filmes, certa vez observou: Marlene se recusa a reconhecer limitações normais em qualquer aspecto de sua vida, seja artístico, sexual ou familiar. Quando questionada sobre a moralidade convencional no final de sua vida, Dietrich respondeu famosamente: Na Europa, nunca nos preocupamos com o que os outros achavam que era adequado. Simplesmente perguntávamos se era interessante. Essa filosofia se estendia aos seus relacionamentos familiares mais íntimos, criando arranjos que continuam chocantes, mesmo pelos padrões permissivos de Hollywood. Ava Gardner, a mais bela contessa descalça de Hollywood, interrompeu várias gestações durante seu tumultuado casamento com Frank Sinatra, decisões que a assombraram pelo resto de sua vida. Os departamentos de publicidade da MGM fabricaram histórias sobre problemas médicos de Gardner que impediam a gravidez, enquanto a verdade era muito mais complicada e dolorosa. Gardner revelou mais tarde que Sinatra a pressionou para interromper pelo menos 3 gravidezes durante o relacionamento, alegando que filhos prejudicariam as carreiras de ambos. Essas experiências traumáticas contribuíram para a crescente dependência de álcool de Gardner e seus sentimentos complicados em relação a Sinatra, mesmo décadas após o divórcio. Em cartas privadas, Gardner descreveu uma culpa insuportável e se perguntava sobre os filhos que poderiam ter sido. O impacto psicológico dessas decisões foi devastador. O diretor John Ford, que trabalhou com Gardner em Mogambo, lembrou-se de encontrá-la chorando incontrolavelmente após receber uma cesta de presente para a co-estrela grávida Grace Kelly. Ava me disse que nunca seria capaz de celebrar uma gravidez porque havia renunciado a esse direito, revelou Ford posteriormente. Quando a autobiografia de Gardner foi publicada póstumamente, capítulos inteiros abordando essas experiências foram removidos a pedido da equipe jurídica de Sinatra. Howard Hawks, que dirigiu Gardner em Terra dos Faraós, uma vez observou: Ava carrega uma tristeza que nenhuma quantidade de fama ou beleza pode tocar. Ela está de luto por algo que ninguém tem permissão para mencionar. A deslumbrante atriz, que Ernest Hemingway chamou de a mulher mais bonita do mundo, carregava feridas invisíveis que moldaram seu comportamento autodestrutivo ao longo de sua carreira lendária. O que é mais chocante? Esses segredos familiares devastadores ou o fato de que a máquina de publicidade de Hollywood conseguiu mantê-los escondidos por décadas? A Era de Ouro não era apenas sobre glamour e fama. Era sobre mentiras cuidadosamente construídas que protegiam os ativos mais valiosos da indústria. Qual dessas revelações te surpreendeu mais? Essas tragédias familiares fizeram você ver essas estrelas lendárias de forma diferente? Compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo.